Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Acorda Mercado para você começar a sua semana muito bem informado. E é claro que o principal tema de hoje foi os Estados Unidos capturando Maduro. Deu o que falar, foi o tom do final de semana. Alguns apoiando, outros não apoiando. A gente vai falar mais sobre isso e quais impactos que podem acontecer no mercado. Porque não tem como prever nada, mas tem como interpretar algumas coisas que a gente vai falar aqui hoje. Mas vamos lá, a gente vai falar do Ibovespa, que começou ali o ano em queda, vamos falar do dólar, vamos falar da Venezuela, como comentei, a reforma tributária que começou com tudo agora também, vamos falar de tarifas do México, que também mexem com o mercado, vamos falar do Itaú liderando com o maior empresa em valor de mercado da B3. Então vai ter muita coisa legal hoje. Primeira coisa, o Ibovespa na sexta-feira caiu 0,36%, fechando aos 160.538 pontos. O dólar recuou, que não é normal, né? O Ibovespa caiu, o dólar recuar, mas o dólar recuou 1,15% a R$ 5,42. E o euro caiu 1,40 a R$ 6,35. O petróleo, que é o principal tema quando se fala ali de Venezuela, a Venezuela possui o maior concentração de barril de petróleo, mais de 300 bi de barril de petróleo, então realmente é algo que mexe muito com a economia. O ouro subiu 0,59% e o Bitcoin subiu 0,92%, então a gente vai acompanhar os desdobramentos hoje. Dow Jones subiu 0,66% aos 48.300 pontos, S&P 500 subiu 0,19%, Nasdaq caiu 0,03% e o Russell 2000 1,06%, lembrando que esse é o de Small Caps. As techs não tiveram um dia ali ruim, né? Destaque tirando Google e Nvidia, inclusive Google e Nvidia foram as ações que superaram o S&P 500 do ano passado. Então, de todas essas aqui que eu estou mostrando, tirando Netflix ali, então a gente pega, o mercado chama de as 7 magníficas. Quem são as 7 magníficas? Apple, Google, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla e Nvidia. E aí eles juntam ali os acrônimos, fica os 7 magníficos. Desses 7, apenas 2, Google e Nvidia, superaram o S&P 500 e começaram já bem no ano. O Google subiu 0,69 e a Nvidia subiu 1,26. Já a Apple caiu 0,31, Microsoft caiu, Tesla ali teve a maior queda 2,59, Netflix caiu 2,95. Foi ali o mercado em baixa. Europa, um dia ali de alta, Londres, Reino Unido subindo 0,20, Alemanha subindo 0,20, Paris 0,56 e euro, estoque zona do euro subindo 0,93. Na Ásia, o pregão em alta, Hong Kong subindo 2,76, Xangai subindo 0,09, Coreia subindo 3,51%, uma alta forte. Já Nikkei caiu 0,37. Lembrando que Coreia foi a bolsa que mais subiu no ano passado em dólar. Assim, disparou mais de 90% em dólar. Foi um baita ano para a bolsa coreana, praticamente dobrando de tamanho em um ano, em valor de mercado da bolsa em um ano. Santander, entre os bancos, foi o que teve maior queda. Aliás, junto com o Banco do Brasil, o Santander caiu 0,97, Banco do Brasil 1,09. Destaque positivo foi para o Bradesco, que subiu 0,16% aqui, como a gente pode ver. O grande destaque do ano foi o BTG, né? Como a gente comentou, também subiu quase 100% no ano, um baita ano. Das que negociam no exterior, Nubank subiu 1,67%, Inter caiu 0,35% e XP caiu 1,16%. Os bancos tiveram um dia muito positivo. Goldman Sachs subiu 4,02%, Morgan Stanley 2,46%, Wells Fargo 2,15%, os principais destaques da bolsa. Top altas aqui no Brasil, Pão de Açúcar subindo 4,21% e maior queda, Minerva caindo 6,77%. E aqui também deve mexer bastante com o mercado, JBS, o grupo pode se beneficiar com o que vai acontecer agora lá na Venezuela. Juros em queda, a gente viu se o dólar cai, os juros também tende a cair, os juros futuro. DI janeiro caiu 0,69, chegando a 13,70. DI janeiro 2030 caiu 0,86 e DI 2035 caiu 0,85, ou seja, todas as vértices ali caindo. E o Tesouro IPCA 2029, que a gente mais acompanha e fala aqui, caiu um pouco, está em IPCA mais 7,73%, agora a cotação dele, como a gente pode ver aqui. Agora, esse é o principal cenário. Por quê? Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. E aí tem palpites que a gente pode trazer aqui. Mas vamos trazer aqui as narrativas que eu acho que é muito importante. Porque são duas narrativas que fazem sentido
um vai puxar mais para o lado, outro para o outro. Vai. A primeira narrativa, que todo mundo sabe, tem um ditador ali na Venezuela. Um ditador que todo mundo sabe que teve eleições fraudadas, que ninguém ali assumiu ele como o presidente de verdade, ninguém apoiou isso, ninguém no sentido de ninguém validou ele como presidente. Então, é alguém que já estava ali aterrorizando a Venezuela há muito tempo. A Venezuela, ela era a maior potência da América Latina, maior potência, era uma das 5 do mundo, PIB per capita do mundo, e tinha tudo para ser uma baita de um país. Todo mundo querendo ir para a Venezuela, ali, puta, bem localizado, perto dos Estados Unidos ali, fronteira com o Brasil, já tinha tudo para ir bem, e com os ditadores, com Chávez e Maduro, eles acabaram com a Venezuela. Isso é fato. Pobreza, mais de 7 milhões de pessoas saindo, ou seja, de um lado, um ditador. Que, ao mesmo tempo também, a população tentou de várias formas se livrar dele. Tentaram no voto, teve fraude. Tentaram denunciar, ninguém apoiou. Todo mundo fez vista grossa, a ONU fez, todo mundo fez vista grossa para o Maduro. Todo mundo. Então, o que eles... Porque imagina você morando na Venezuela, qual que seria a sua atitude? O que você pensaria? Pô, moro aqui na Venezuela, eu quero me livrar do ditador, como que eu faço? Não tem como. Não tem, infelizmente, não tem como. Vamos falar com o pessoal da Coreia do Norte para ver como que eles saem da ditadura. Não tem como. Então, alguém teve que fazer alguma coisa. E aí que entra a parte dos Estados Unidos com o Trump. E aí do outro lado entra essa narrativa dos Estados Unidos atacando mais um país, ferindo mais uma soberania. E aí tem essa outra parte que também é importante analisar. Qual que é o impacto? China e Rússia já emitiram comunicados que foram contra, além, é claro, de Colômbia, Chile, mas China e Rússia já emitiram, até Coreia do Norte, né, emitiu um comunicado. Mas um comunicado ali de que foram contra, é claro, até porque eles utilizam muito ali essa parceria com a Venezuela há um bom tempo. Ou seja, deu ali um reboliço que a gente chama de uma parte geopolítica. Vai dar o que falar ainda e muito, muito, porque como teve esse ataque ali dos Estados Unidos, a China pode olhar para Taiwan e falar de outra forma. Enfim, vai ter desdobramentos. Assim como teve da Rússia com a Ucrânia, vai ter desdobramento. E aí, de um lado, olha muito para isso, que os Estados Unidos feriu mais uma soberania, do outro lado, está ali falando que tem um ditador. Eu não vou ficar em cima do muro, para mim, eu olho muito para a população da Venezuela, eu vi as festas que as pessoas da Venezuela fizeram e para mim é o único jeito de eles se livrarem. Agora, os próximos passos, Estados Unidos, e de fato a gente sabe que tem um interesse muito grande por trás do petróleo, o Trump deixou isso muito claro, inclusive quando fez o discurso, já ninguém é tolo, ninguém é bobo, mas se tem um bem que foi feito em relação a isso, foi o cidadão da Venezuela, ele ter essa maior tranquilidade. Agora os próximos passos agora a vice parece que vai assumir, então o que vai mudar? O Trump já está ali ameaçando a vice, a gente sabe que tem um Supremo lá na Venezuela que dá as cartas, o exército, será que o exército vai agora seguir, vai continuar seguindo ou não vai seguir? Então são alguns desdobramentos que a gente vai acompanhar no dia a dia, não tem como adivinhar, mas se tem uma vitória de curto prazo, que eu acho que é para todos, uma vitória de curto prazo uma população que tem um ditador e esse ditador pegar esse ditador. Acho que é o principal ponto quando se fala ali de o que a gente pode comemorar. E aí o contraponto que é importante qual vão ser os desdobramentos disso. Então vai ser muito no dia a dia que a gente vai ver como que o petróleo vai reagir, como o ouro. O ouro costuma reagir muito forte, até porque não é uma guerra tradicional. O pacote de guerra tradicional agora ferrou, igual a Rússia e a Ucrânia, ferrou, bombardeio para cá, bombardeio para lá, as empresas que fornecem armamento sobem as ações, então é um outro cenário. A gente não vai ter isso nos Estados Unidos, não vai ter atacando a Venezuela rebatendo, não vai ter por enquanto. Por enquanto foi só ali um ataque específico, eles pegaram o Maduro e para por aí. Então ele vai estar na corte de Nova York para ser julgado. E aí, ou seja, vamos acompanhar os próximos passos, mas a gente já começamos o ano com muita novidade, né? Com algo muito diferente acontecendo.
e mexendo com todos, mexendo com quem acha de um lado, com quem acha do outro. E é assim que é bom, isso que é importante, esse discurso, esse debate. E coloque nos comentários, inclusive, o que você acha disso. Coloque nos comentários qual que é a sua opinião. Eu quero te ouvir também, quero dar voz para todo mundo aqui. Vamos lá. Tensão comercial. O México anunciou tarifa sobre produtos brasileiros em resposta ao déficit comercial e pressão da indústria local mexicana. O Brasil é o principal alvo não asiático. Então tem ali uma estimativa de 1,5 bilhões de dólares em prejuízo potencial nas exportações brasileiras com as tarifas mexicanas. Tá? Então vamos ver como que o próprio agro vai se comportar em relação a isso. Já era esperado, já tinha uma pressão muito forte do México para isso. E vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que o México ele tem ali também uma visão parecida com a presidente mexicana, tem uma visão mais parecida até com o Lula. Então eles até nesse carta comunicado onde eles retalham ali a atitude do Trump, eles assinaram juntos. Então pode ser que tenha alguma conversa ali, fica mais fácil de negociar. O Itaú ele ultrapassou a Petrobras e assumiu a liderança como a maior empresa da bolsa em valor de mercado. Vale terceiro, Ambev quarto e Bradesco em quinto. O Itaú que fez um baita trabalho no passado. A gente viu entregando lucro de 11 bi em um tri. Sim, é muito forte. Depois esse ano vai sair o lucro do ano e deve vir absurdo. O que o Itaú é eficiente, ele é grande, uma máquina gigante, entrega muito ROI. Isso já é um baita de um banco e ser ali o top 1 não é novidade para ninguém. A gente acreditaria que chegaria este momento. E por fim, isso aqui é outra coisa que está dando o que falar para as empresas. Às vezes quando a gente é um profissional que está trabalhando no banco, não está nem olhando muito para isso. Mas quando você atua como um gerente PJ, isso aqui vai pegar muito porque os empresários estão malucos com isso. Se você souber sobre isso, ou ter um contador muito parceiro para ajudar o seu cliente a entender isso, você vai ganhar muito cliente, porque é uma dor gigante para entender. Por quê? Vai entrar o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai substituir PIS, COFINS e IPI. E o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que substitui o ICMS e o ISS. O IBS estadual municipal, o CBS federal. Então ele está em fase de testes, a gente sofreu bastante para fazer as emissões nesse primeiro momento e a gente vê que é geral para as empresas. E isso vai ser esse acompanhamento no dia a dia. Então é uma oportunidade para quem trabalha no setor, para quem é um gerente PJ e quer ajudar ali os empresários. Seja parceiro de algum contador, até um contador parceiro esse ano, porque vai precisar. Como que as empresas vão se adaptar a isso? Vão pagar menos impostos dentro da lei, porque as empresas, para elas poderem sobreviver, elas têm que ser muito eficientes com imposto. Tem que fazer o que a gente chama de uma elisão fiscal, que é diferente. Tem a evasão fiscal, que é você sonegar, e tem a elisão fiscal, que é você conseguir pagar menos impostos dentro da lei. Então, todo empresário que quer se dar bem no mercado vai ter que saber jogar esse jogo para não pagar imposto a mais, para não pagar imposto indevido, imposto errado, por não ter entendido como é a cobrança. E com isso a gente finaliza o nosso Core Mercado de hoje. Hoje um pouco mais polêmico e não tinha como não ser. Vamos acompanhar as próximas cenas, vamos ver o que vai acontecer amanhã. Pode acontecer qualquer coisa, no meio do dia pode acontecer alguma coisa, agora de manhã pode acontecer alguma coisa, tudo pode acontecer. E a gente vai acompanhar aqui trazendo as atualizações para vocês. Tamo junto, uma ótima semana. Tchau, tchau!